Olá pessoal, bom dia aí no Brasil e boa tarde aqui em Portugal. Nós já vamos começar aí a nossa live aqui com o Pastor Cote, em nome de Jesus. Deixa eu ver se ele já está aqui. Vamos aguardar aí. É um privilégio estar aqui nessa tarde e manhã aí no Brasil, transmitindo essa live aí. Já tem algumas pessoas aí. Bem-vinda, Maria Augusta, a Ana, Carlinha. Vamos aguardar aí o pastor Cote entrar, irmãos, para poder chamar ele aqui. Glória a Deus. Pastora Cidade. Olha, o pastor Cote já entrou aqui, ó. Estamos aguardando ele aí, irmãos. Olha aí, pastor Cote. E aí, meu querido, como é que tá, Graça e pastor paz, como é que você Eduardo? está? Graças a Deus, tudo bem. Estamos longe, mas ao mesmo tempo perto, né? Rapaz, essa é a grande sacada desses novos tempos, né? É verdade. É uma maravilha esse meio de comunicação, né? É verdade. Em primeiro As, lugar, quero te as- agradecer aí, pastor Cote, por essa live aí contigo. Sei que você tem feito bastante coisa aí, tem sido ocupado aí, mas é um privilégio estar com você aqui. Aqui já é tarde, né? Mas aí nessa manhã no Brasil. sim, não, o prazer é todo meu. E o clima aí, como é que tá? Tá esquentando Rapaz, agora? nós estamos na primavera, mas essa semana está chovendo muito, né? Como a Bíblia fala, né? Ah, A chuva serôdia, né? A última chuva sim, antes de entrar no verão agora. que bom, que bom. Mas já tá calorzinho aqui, já está um clima aí de verão. Às vezes dá 20 e poucos graus. E eu sei que aí no Brasil está começando a esfriar, né? No Brasil aqui, assim, normalmente o clima é quente, né? Mas a gente que está aqui mais para o sul, principalmente assim em região mais montanhosa, serrana, né? Realmente já começa a dar uma esfriadinha. Curitiba já está dando uma esfriadinha aqui de leve. Pastor Cláudio, já temos 74 pessoas aí, ó. Maravilha, glória a Glória a Deus. Deus. Sejam todos bem-vindos aí, gente. Olha, para quem aqui de Portugal não conhece ainda o Pastor Cote é um grande conferencista, um homem que tem trabalhado aí muitos anos, por mais de 20 anos, não é isso, Pastor Cote? Na área de libertação. Nessa área específica do aconselhamento, em torno disso aí, tá? Uns 20 e poucos anos. E eu me lembro, Pastor Cote, quando você esteve aqui conosco em 2007, que o Me pessoal aqui ainda lembro. não te conhecia muito bem, mas os pastores vieram na nossa conferência que nós fizemos aqui em Sintra. Nós tínhamos a igreja ainda aqui em Sintra, hoje não temos mais, mas foi um impacto muito grande na vida de muitos pastores aqui. Glória a Deus. Mas então, querido, estamos aí para te servir. Você pode conduzir a nossa pauta, né? Pastor Vamos. Cote, dentro daquilo que nós propomos no tema, né? Mas eu primeiro queria começar, para a gente não perder tempo também, porque é curto, né? Sim. Eu sei que o pastor Cote queria saber a sua visão agora para os pastores que vão nos assistir, para os obreiros. Qual é a sua visão agora da igreja após essa pandemia aí? O que é que o pastor Cote vislumbra? Qual é a sua visão? O que é que Deus tem falado contigo? Então, rapaz, olha só, essa é uma pergunta muito importante, né? Mas é uma pergunta assim delicada de responder, porque assim nós temos situações e condições bem diferentes, né? Nas diferentes regiões do mundo, É né? verdade. Eu acho que o que está acontecendo com a igreja aqui no Brasil, por exemplo, que eu teria um pouquinho mais de propriedade de falar,
Eu imagino que não seja a mesma coisa que está acontecendo aí em Portugal, né? Eu conheço muito pouco aí a igreja em Portugal. Mas, assim, eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas que realmente são importantes nesse tempo aí de pandemia, né? Porque paralelamente a toda essa pandemia e de fato, né, assim, essa virose aí é uma realidade, né? Mas paralelamente a isso, a gente vê assim pelo menos aqui no Brasil, a gente vê uma guerra extremamente acirrada em vários âmbitos, não é? A começar pelo âmbito econômico, político, cultural. É impressionante Né? como que essa pandemia tem sido assim um instrumento, uma narrativa, não é, para assim como pretexto, né, de muitas motivações aí que a gente nem imagina, né? Eu não sei se você assim chegou a acompanhar, mas eu acho que muitas coisas estão vindo à tona, né? Muitas situações estão sendo reveladas, né? Eu acho que uma coisa muito importante aí hoje é esse papel da China, não é, no mundo econômico, porque é a segunda maior potência, e apesar deles, vamos dizer assim, ter um crescimento econômico altamente relevante, eles sustentam um regime, né, comunista, totalitário, não Parece que é uma é? agenda, né, deles aí para tomar E o isso mundo tem mesmo, né? e isso não é só uma conspiração, que eu falo assim, a teoria da conspiração, né? Uma Quando a gente realidade. fala essas teorias da conspiração, rapaz, olha que você vai ver por trás delas, a conspiração qual que é? Financeira, rapaz, é meter a mão na grana, É né? verdade, é. E é impressionante como esse tipo de conspiração realmente sempre existiu, né, sobre vários aspectos, né? Por exemplo, eu já há alguns anos eu acompanho um pouco mais de perto, não dentro da indústria farmacêutica, mesmo no campo da psiquiatria. Não sei se você já assistiu um vídeo, um documentário, inclusive com muitos cientistas sérios, né? Mas é um documentário chamado Marketing da Loucura. Como que é fácil você inventar uma doença para vender remédio. E veja bem, nós estamos falando de uma indústria farmacêutica, não é que ela é bilionária, ela é trilionária, Com certeza. entende? Vale a pena, inclusive, assistir aí esse documentário, né? Eu estava vendo também uma entrevista com a doutora Judy Mikovits, não sei se você chegou a assistir essa entrevista, mas as pesquisas delas foram decisivas, né, na descoberta lá do vírus da AIDS, né? E resumindo a história, depois eu posso até te mandar isso, né, Sim, essa sim, sim, matéria. é muito interessante isso aí. Mas ela foi presa para não publicar a sua pesquisa, né, sobre o vírus da AIDS. Exatamente para que outras pessoas assim que estavam numa posição de muito mais poder do que ela pudesse roubar esse direito intelectual. Só que o problema disso, que esse processo todo gerou um atraso, não é? Nas informações que vieram para o mundo. Isso custou a vida de milhares, talvez até Com milhões de pessoas certeza. aidéticas. Não é? Com E a certeza. mesma coisa é o que aconteceu aí com essa pandemia. Se você observar, por trás realmente de tudo que está acontecendo, existem interesses financeiros. E eu já conversei com várias pessoas que, inclusive, são desse meio, né? O meio científico, o meio farmacêutico. Uhum. Rapaz, você não imagina a briga de foice que tem por conta dessas questões, né? Não é fácil, né? Mas eu penso assim, né? Esse assunto aí, lógico, é um negócio meio complexo, meio delicado, né? Mas muita coisa está vindo à Olha, o Luiz luz, Hermínio né? entrou aí, o Luiz Hermínio entrou, falou aí, preciosos amigos. Um grande abraço, Luiz Ah, Hermínio. bem-vindo, meu querido amigo. Porque, na verdade, só Legal. uma pausa aqui, Cote.
Nós trouxemos a você a primeira vez a Portugal e o Luiz Hermínio também. É mesmo? Aí, ó, rapaz. Legal. Mas o que então, você tem olha falado só, tem todo hoje... sentido, com certeza, mas a maioria das pessoas não entende isso, não tem noção disso. Mas aí é que está, né? Então, assim, hoje a principal guerra está no campo da desinformação, né? Aqui no Brasil, nós temos centenas de evidências de que a mídia deve ser, em primeira instância, duvidada. Nunca acredite na mídia, rapaz. Sempre duvide. Então, a gente tem uma guerra aí da desinformação, não é? E por trás disso, vamos dizer, a cosmovisão dessas pessoas é uma cosmovisão, vamos dizer assim, ateísta, não é? Toda essa narrativa dos especialistas, é uma narrativa até, entre aspas, pseudocientífica, porque você tem um cientista sério, você tem uma comunidade científica muito séria, mas você tem também os cientistas que se vendem. Em todas as áreas você tem bons e maus profissionais. Você tem gente ética e você tem gente que negocia valores, que se vende, não é? Mas isso está vindo cada vez mais à tona, né? Mas veja bem, pensando, trazendo, porque essa conversa aí vai longe, né? Trazendo isso para a realidade da igreja, eu acredito que apesar de tudo isso, não é? Deus está levantando a saia das nações. Deus está trazendo muita coisa à luz e Deus também está preparando o mundo para uma grande colheita. Amém, tá? amém. Eu acredito, Deus está preparando o mundo para uma grande colheita. A gente vê aqui no Brasil, rapaz, como a igreja se tornou orgânica, participativa, interativa, não é? Tem pessoas que elas estão recebendo, assim, vamos dizer, uma overdose de Bíblia o tempo inteiro. Né? Tem gente que assiste 2, 3, 4 lives por dia, ministrações. Então, tem sido um tempo assim muito precioso. Muitas pessoas, porque, querendo ou não, assim, existe todo um terrorismo. Qual que é o princípio do terrorismo? É você espalhar medo, não é? Então, muitas pessoas estão, de fato, amedrontadas e isso, de certa forma, empurra as pessoas a uma busca por Deus. Não é? Porque, assim, querendo ou não, a eternidade, a morte, é uma realidade inevitável para todos nós. Todos nós estamos nessa fila, e é uma fila que anda rápido. Né? A fila da morte anda rápido. E o coração do sábio está na casa do luto. Né? O coração do tolo está na casa da festa, mas o coração do sábio... Né? E muitas pessoas realmente estão se convertendo, tem sido assim, tremendo o que Deus está fazendo. Eu acredito que tem algumas igrejas aqui no Brasil que, quando tudo voltar à normalidade, elas vão duplicar o número de membros. Não é? Eu creio também, pastor Conte. Então, assim, eu acredito aqui no Brasil, sabe, pastor Eduardo, que tem realmente uma janela de graça, tem algo muito especial de Deus acontecendo aqui no Brasil. Eu tenho uma palavra de Deus para isso. Amém. Né? Nós cremos, já há algo que Deus vem falando com muitos profetas aqui. Né? Agora, isso tudo, vamos dizer assim, está trazendo uma mudança muito profunda e necessária dentro desse paradigma, da forma da gente fazer missões. Né? O conceito aí do ID. Não é? É interessante, há uns anos atrás, que não é tão distante isso, 10, 20 anos atrás, você via muito isso, um país que era mais alcançado, alcançando outros que eram menos alcançados. Não é? Então, aquele conceito do envio missionário, países, por exemplo, como Estados Unidos, Coreia do Sul, o próprio Brasil, mandando missionários, ou um pouco mais anteriormente, né? Eu sou fruto disso, pastor Conte. Eu e Cindy somos fruto disso. De um grande mover missionário há 20 e tal anos atrás. Há 24 anos atrás. Isso, exatamente. Depois veio muito esse conceito da pregação do evangelho como
uma visão das áreas de influência da sociedade, né? Inclusive pessoas que foram resgatando alguns princípios dos reformadores, né? Após ali o que aconteceu lá com Calvino, Lutero, muitos outros, né? Vieram e eles tinham uma visão, né? De alcançar todos os segmentos da sociedade. Então isso tem crescido ainda muito, né? Inclusive, assim, com essa facilidade de mobilização, essa globalização, eu lembro mais ou menos uns 5 a 10 anos atrás, principalmente na Jocum, a Jocum é uma missão muito global, né? Claro. Os missiólogos falavam muito nisso. Agora, o modelo de missões não é um país só alcançando outros. Não é só o Brasil ou os Estados Unidos ou a Coreia do Sul ou a Inglaterra mandando missionários para povos não alcançados na China, em outras partes do mundo, né? Não, agora veio esse conceito de todos para todos. Você vê missionários de todas as partes do mundo alcançando todas as partes do mundo. Amém. Então, o mundo, ele, vamos dizer assim, as distâncias foram encurtando, né? E agora, vamos dizer, o que nós temos? Nós temos uma mudança profunda no conceito de nações em termos de alcance, né? Por exemplo, se a gente fosse pensar aqui convencionalmente em termos de missões, qual que é o país mais populoso do mundo hoje? China. Qual que é o segundo país mais populoso do mundo hoje? Índia. Qual que é a terceira maior comunidade do planeta? Facebook. Entende? E eu acho que o Instagram já passou. E que isso que eu estou te falando aqui é uma estatística antiga. É verdade. Talvez hoje o Facebook, o Instagram, essas redes sociais, elas já têm uma população maior do que a população da China. É verdade. Entende? Então, isso é uma mudança profunda de paradigmas, não é? E eu penso que Deus está despertando a igreja para esse entendimento, né? Porque, olha, se nós queremos ser relevantes e aumentarmos o nosso alcance, a velocidade desse alcance, nós vamos ter que treinar a igreja a trabalhar com as redes sociais. Amém. E eu vou te falar, isso não é uma coisa, pode parecer simples, mas não é, né? Não é uma coisa assim muito simples você mexer com rede social, tá? Primeiro que quando você fala assim em alcançar pessoas, numa dinâmica, vamos dizer, de evangelismo, mas principalmente de combater, não o mal, mas o bom combate nessa guerra cultural, rapaz, você tem que ter conteúdo, você tem que ter muito domínio próprio. Eu pessoalmente, eu gosto principalmente muito de comunicação, né? Tem que ser um comunicador, né? Isso, não é? Mas pregar o evangelho é isso. A base, o ide por todo mundo e pregar o evangelho é isso, é mobilização e comunicação. Comunicação é a arte de você se fazer entendido, não é? Mas com o espírito certo. Eu estava falando, por exemplo, do Twitter, né? O Twitter é uma rede social, por exemplo, de líderes, né? Se você quer se informar, você tem que saber quem você segue no Twitter, mas é uma rede social difícil, porque ali, vamos dizer assim, o pau quebra mesmo, rapaz. Ali no Twitter, se você segue as pessoas certas, uma fake news não dura 2, 3 horas ali. Daqui a pouco você já sabe de fato o que está acontecendo. Não, é impressionante. E são pessoas, normalmente quem está no Twitter são pessoas que têm aí, no mínimo, 1.000 seguidores, né? 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 200.000 seguidores. Então, são formadores de opinião, não é? Então, assim, hoje, você quer alcançar, para a gente alcançar o mundo, nós vamos precisar de uma mudança profunda de paradigmas, né? Eu já tive postagens minhas por Facebook, Instagram e tal, que às vezes, a hora que você vai ver, porque a coisa vira uma bola de neve, vira uma exponencial, porque são dezenas e centenas de pessoas que reproduzem aquilo para mais dezenas e centenas. Então você pode, se um post seu viraliza,
você pode chegar a alcançar mais de 1 milhão de pessoas. Você sabe, pastor Entende? Cláudio, sabe, entrando um pouquinho no que você está a falar, né? As igrejas aqui em Portugal não são igrejas como no Brasil, né? De 1.000 pessoas. Não tem uma igreja aqui hoje Sim. local com 1.000 pessoas. Não existe. Né? Pode ser a universal, mas pronto. Assim, evangélica, no molde que a gente conhece, não tem. Mas as igrejas que estão trabalhando com modelo celular já há alguns anos, né? Como é o nosso caso, a gente tem alcançado aí, nosso culto do 1000 agora foram 3.500 visualizações. Isso, mas é isso que eu estou falando. Loucura. Né? Não, é algo realmente tremendo, né? Então nós temos de entender isso, e aí, inclusive, assim, isso foi um checkmate de Deus, porque as igrejas precisaram se reinventar e rápido. Né? Por exemplo, os pastores que não entendiam absolutamente nada de internet, de Instagram, os caras hoje estão craque. Né? Os caras estão fazendo um trabalho incrível. E então, vamos dizer assim, inclusive até essa condição de que o evangelho alcançaria o mundo todo, se torna assim uma perspectiva, uma promessa assim muito realizável na nossa geração, né? Apesar da gente ter aí, acho que quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Exato. Então, é interessante assim o que está acontecendo, né? E a gente precisa mesmo se alertar para isso. Eu vejo que você está cada vez mais ativo aí nas redes sociais. Né? Isso é muito bom. Não, mas é isso, né? Veja bem, é essa dinâmica, né? O mundo realmente é dinâmico. Veja bem, a Terra, né? A Terra não está parada, ela tem movimentos, ela tem um movimento de rotação, de translação, né? O mundo está em movimento. E nós somos os princípios de Deus, os princípios eles são eternos, eles são inflexíveis, mas as estratégias são flexíveis. Amém. Não é? Amém. E quando a gente pensa na grande comissão, uma das principais chaves da grande comissão é a estratégia. Né? Então Deus está colocando aí nas nossas mãos realmente uma maneira assim, muito tremenda, muito poderosa de cumprirmos o nosso papel para com a nossa geração. Até porque, pastor Cote, que isso que nós estamos a fazer agora, né, essa live, já existia, só que nunca se usou para isso. Né? E agora, como tem edificado pessoas, a minha vida, a sua, milhares de pessoas, né, têm sido edificadas. Exatamente. E eu acho que agora pelo Facebook também já dá para fazer. Sim, exatamente. Então, aí tem esse outro lado, vamos dizer assim, que é a segunda linha da grande comissão, né, que é fazer discípulos e tal. E aí é uma coisa é evangelizar o mundo, outra coisa é fazer discípulos, né? Já é uma coisa um pouco mais trabalhosa, e talvez aí entra um pouco a nossa conversa também, que é essa questão da identidade, né? da vocação. Eu queria só abordar esse tema, que é o nosso tema, e isso tem mexido muito comigo, pastor Cláudio, porque, como eu falei, nós somos fruto de um grande tempo de avivamento no Brasil, no sentido também de missões, só se falava de missões, respirava em missões. Sim. Então, a minha turma de seminário, assim, muitos saíram para missões, e a gente depois, isso parou no Brasil, parou nos Estados Unidos, parou em diversos países que faziam missões, e hoje o que me dá, assim, uma coisa mesmo no meu coração, é com relação à vocação, mas se não vai descobrir nunca a vocação se não tiver identidade. Eu queria que o pastor Cote falasse um pouco sobre isso, porque tem muita gente perdida. Eu creio que agora a igreja pós-pandemia, ela vai ter que realmente buscar esse conhecimento para lançar obreiros, né? Em nome de Jesus. Sim, é verdade. E veja bem, a grande chave da gente alavancar um movimento apostólico, missionário, é sarando as pessoas, né? É ajudando essas pessoas a serem pessoas de fato resolvidas, né? Esse é um grande desafio, porque normalmente as pessoas que estão chegando nas nossas igrejas, elas estão vindo realmente assim de um mundo
que tem, como nós falamos, uma cosmovisão ateísta, hedonista, o prazer pelo prazer, não é? As pessoas já não são mais fiéis ao casamento, elas são fiéis ao sentimento. Se você me faz bem, eu me sinto bem, eu estou com você. Mas se você não me faz sentir bem mais, se você não me satisfaz, eu te jogo fora, eu te descarto. Então, é a cultura da deslealdade, da infidelidade, que vai deixando um rastro altamente destrutivo, principalmente em relação aos filhos, não é? A gente que convive de perto com os bastidores do aconselhamento, a gente percebe isso, assim, a tragédia que é essa epidemia de famílias fragmentadas, filhos deixados aí aos pedaços pelo caminho. E até quando a gente fala, por exemplo, os altos índices de divórcio, né, tem aquele falso paradigma, vamos dizer assim, do mesmo jeito que meus pais se separaram, eu sobrevivi, meus filhos também vão sobreviver, só que normalmente os problemas maiores não são na infância, eles são na fase adulta. E é impressionante como essas pessoas que foram o subproduto da morte do casamento, como elas tendem a repetir esses legados. Entende? Então, isso vai deixando assim uma sociedade realmente muito vulnerável, né? Muito destruída. E o que está em xeque aí é esse tema, a identidade. Eu acredito que o principal elemento assim, da personalidade de um indivíduo é a sua identidade, né? O que é a identidade? A identidade, ela vem como consequência do conhecimento das verdades de Deus acerca de nós mesmos. Amém. Em todas as áreas e condições da existência, não é? Principalmente numa perspectiva assim espiritual, né? A identidade é isso. Quanto mais você conhece as verdades de Deus acerca de você mesmo, maior é o seu potencial para cumprir os propósitos que já estão implícitos na sua natureza, não é? Amém. Então, assim, e o que a gente observa, né? Eu tenho até, assim, quando eu falo sobre identidade, eu falo assim, tem 3 coisas que são pilares da formação da personalidade humana. 3 coisas que todos nós recebemos da nossa cobertura familiar, né? É interessante como essas coisas estão ligadas com o princípio da família, né? Por isso, rapaz, assim que família é algo, assim, esse modelo, esse projeto, né, que nasceu no coração de Deus, é o protocolo realmente para o crescimento saudável de uma sociedade. A gente precisa de defender isso com unhas e dentes, né? Amém. Amém. Então tem 3 coisas que todos nós vamos receber diretamente da nossa família, que é a identidade, também relacionamentos, ou seja, uma capacidade moral e emocional para construirmos relacionamentos vitoriosos, bem-sucedidos, onde nós e os outros nos satisfazemos na vontade de Deus, e também todos nós vamos receber da nossa família uma herança, não só uma herança, mas o legado, né? Claro. Herança, você aquilo que você recebe da família em termos, vamos dizer assim, externos. O legado são os valores internos, não é? Então, quando a gente observa essa questão da identidade, e essa é a maior crise hoje, né? Eu te digo isso, assim, não é que mirabolando uma teoria, não. É o que isso é empírico, isso é observação de centenas e centenas de pessoas que nós atendemos pastoralmente, não é? Então, o que a gente observa? Hoje, a maior crise é a crise da identidade, ou seja, são pessoas que elas têm uma dificuldade muito grande de acessar as verdades de Deus sobre elas mesmas. Aliás, elas têm uma facilidade muito maior
para acreditar muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Talvez você, como pastor, você já viu isso. Então, a pessoa simplesmente ela desacredita do seu potencial, ela fala, não, eu não vou conseguir, eu não sou ninguém, não é? Ou ela tenta manipular outras pessoas através das suas carências, ou ela tenta se projetar na vida e no destino de uma outra pessoa. Você percebe que essas pessoas não estão conseguindo ser elas mesmas. Não é? Pastor Cote, e com relação a isso tudo que você está a falar, e o que me chama muita atenção também é muita gente passiva, né? Tem muito homem passivo. Né? Isso! A passividade é uma coisa que me dá até uma angústia no meu coração. A passividade, vamos dizer assim, é a consequência de um processo de abuso, de abandono, não é? Normalmente, o alicerce de toda estrutura de passividade, né, você vai ver uma ferida familiar muito grande. Né? Isso seria até assunto para uma live, né? Porque assim, a gente precisaria até de dar uma aula para a gente explicar melhor sobre isso. Né? Por exemplo, eu costumo dizer que um dos principais ingredientes, só para você entender a passividade, mas um dos principais ingredientes da passividade, não é? Ele está ancorado nessas situações de abuso sexual na infância, caracterizado por ameaça. Meu Deus. Não é? E isso parece assim ser uma coisa que não acontece, que não tem contingência, mas é impressionante, não é? 1/3 das pessoas que nós atendemos confessam que sofreram algum tipo de abuso sexual na infância. Então, imagina um adulto pedófilo, né, ou abusador, não é, que depois de conseguir, vamos dizer, convencer a criança daquele abuso, faz as chantagens, né? Quando ele consegue abusar dessa criança, por exemplo, então ele fala, ó, se você não pode falar isso para ninguém, se você falar, sua mãe vai morrer, seu pai vai te matar, tal, coloca uma ameaça. Então, essa criança, ela coloca uma mordaça na boca. E, lógico, isso garante um quadro de exploração, esse abusador volta e volta e volta, daqui a pouco, essa pessoa se acostumou com isso. Isso é a passividade. Quando a pessoa está convivendo com um sentimento, algo que destrói, que mutila a autoestima dela, mas ela acha que isso é normal, ela já acostumou. Às vezes tem pessoa abusada que busca o abusador, em vez do abusador vir para a criança que procura o abusador depois de todo esse processo. Então, isso é a passividade. Né? E é algo que esmaga a identidade humana. Isso vai afetando também naquilo que nós já propomos, a vocação, né, pastor Cote? Porque sim, a pessoa fica... Mas é lá que nós vamos chegar. É nesse ponto que nós vamos chegar. Né? Mas, veja bem, o que a gente observa aí em relação à identidade é isso. Normalmente, porque o principal aspecto da liberação da identidade, pastor Eduardo, é a afirmação do pai. É a afirmação do pai. Muito e aí importante. Entra também o problema de muitos pais passivos. Né? Demais. Mas, normalmente, assim, uma pessoa que veio de uma cobertura familiar funcional, que teve ali, não vou dizer uma família perfeita, mas tinha o pai, fiel à mãe, né? um casamento com seus conflitos, mas os conflitos sendo superados e tal. Né? Quando você tem uma cobertura familiar funcional, é impressionante como os filhos, rapidamente, eles conseguem acessar as verdades de Deus sobre eles mesmos. Amém. Isso ativa uma bússola, um norte, um senso de destino para eles se tornarem as pessoas que eles devem ser. Enquanto que pessoas que vieram de uma cobertura familiar caracterizada, não é? Por exemplo, por divórcio,
abusos, alcoolismo, abandono, né? Quando a pessoa vem de uma cobertura familiar caracterizada por essas feridas, normalmente essas pessoas começam a ter uma dificuldade crônica de conhecer as verdades de Deus sobre si mesmas. E como eu disse, às vezes elas são tão feridas que aí elas começam a se rebelar contra os pais, se rebelar contra o mundo, não é? Quer dizer, aquela ferida está latejando, essas pessoas naufragam aí, então, em conhecer as verdades de Deus, não é? E começam realmente, em cima dessas feridas, a construir muitos sofismas, não é? Muitas mentiras que conspiram contra o propósito de Deus na vida dessas pessoas, né? Você vê, uma das tentações ali de Satanás, né, em relação a Jesus foi essa, né? Veja, quando Satanás chega para Jesus e fala assim, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? E veja bem que lá em... né? Identidade. Se você, porque qual que é o principal aspecto da identidade? A sua filiação. Não é? Lá em Mateus 3, ali no final do capítulo, quando Jesus se submete ao batismo de João Batista, vem uma voz do céu e fala, esse é o meu filho em quem se compraz a minha alma. E o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus, não é? E você vê, dali o Espírito Santo, não foi o diabo, mas foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E qual que é a primeira coisa que Satanás fala? Olha, se você é o filho de Deus. Qual foi a última coisa que o pai tinha falado com Jesus? Tu és o meu filho. Então, em que brecha que o diabo quer entrar? Ele quer... Só que Jesus tinha a afirmação do pai. Agora, imagina uma pessoa que não tem a afirmação do pai. Uma pessoa que não ouviu isso, tu és o meu filho amado. Não é? Aí começa a querer transformar a pedra em pão, não é? Começa a se servir das suas carências para tentar manipular a afirmação, tentando provar uma coisa que a pessoa não é. Inclusive, a autoafirmação é uma das principais características de uma pessoa na crise de identidade. Porque quando você é algo ou alguém, você não precisa te provar, você é. Com certeza. Entende? Agora, se você precisa provar para as pessoas que você é abençoado, que você é espiritual, que você é isso, que você faz, se você precisa provar, é porque, no fundo, olha, tem uma crise aí. Quando você é algo, alguém, você é, entendeu? Isso vai fluir. Você não precisa provar para ninguém. Foi o que Jesus falou para Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas da afirmação da boca do Pai. Amém. Então, hoje, assim, para a gente conectar uma pessoa com o seu destino, com a sua vocação, é fundamental, pastor Eduardo, essa conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém. Mas a gente resume toda a restauração nisso. Se o coração dos pais se converteu ao coração dos filhos, o coração dos filhos se converteu aos corações dos pais, eu, Senhor, vou arrancar a maldição da terra. Ou seja, não é? Você não vai repetir os erros dos seus pais. Amém. Aliás, você vai conseguir vencer os pecados que os seus pais não venceram. Nós só podemos vencer os pecados que os nossos pais não venceram quando nós nos convertemos a eles, não é? Quando nós os perdoamos, os honramos incondicionalmente. O princípio mais poderoso da identidade é esse: honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem, prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Não é? É interessante como isso nos conecta realmente com o nosso destino em Deus. Né? Verdade, pastor Conte. Eu acho que essa live aqui está muito profundamente coisas aí, em tão pouco tempo é que você tem abordado e falado que
Em muitas igrejas não se menciona isso, não se fala isso, não tem esse conhecimento e o povo realmente fica perdido, né? Assim, por isso que eu acho que é muito importante nesse tempo, né, pastor Eduardo, é muito importante a gente se mover na pluralidade dos ministérios. Né? Como que é importante a gente ter um ministério de ensino que aprofunda essas conversas, né? Um ministério profético que traz à luz, que denuncia o que tem que ser denunciado, não é? Um ministério pastoral, né? Que vai estabelecer uma cultura de cuidado, né? Porque as pessoas, assim, infelizmente, eu diria assim, a maior ferida do mundo é a ferida da orfandade, né? É o que mais causa impacto realmente no coração das pessoas, né? E eu sempre digo assim, olha, por isso que a chave da gente curar uma sociedade é o casamento. Tá? Eu sempre falo, eu resumo a cura de uma sociedade num único conceito, é o casamento. Não é? Se você tem um casamento funcional, então com certeza você vai ter filhos sadios, protegidos, não é? Então essa é a chave. Nós temos que batalhar aí realmente nessa direção, né? Então, na mesma proporção que nós perdemos contato aí com a nossa identidade, né? Nós vamos fracassar em desempenhar as nossas habilidades, a gente acaba alejando o nosso destino. Então, saber quem nós somos espiritualmente, vocacionalmente, isso é o que nos lança, vamos dizer assim, numa dinâmica de fé e obras que extrapola as impossibilidades. Né? É isso que nos conecta com o nosso dom, com aquilo que nós somos, que Deus já colocou em nós. Né? Não é você que escolhe o seu dom que te escolhe. A Bíblia, né, Paulo fala lá, né, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, veja bem que esse projeto, né, e os dons necessários para a gente cumprir o nosso propósito nessa vida, eles já estão em nós. Né? Isso já está em nós. Então, a chave é uma identidade liberta para a gente poder se conectar com o nosso destino. Né? Então, como isso é libertador, né? Como isso é libertador, né? Poderosamente libertador. Meu Deus. Né? Inclusive, eu sempre falo, porque a gente tem a IFOL, que é uma escola nessa área do padrão de aconselhamento da libertação, o propósito maior até de uma libertação é esse. É conectar a pessoa com a grande comissão, Amém. Com o destino dela. Não é só para o cara ter aí um status de liberto, eu sou liberto e tal, não é? E você, vamos dizer assim, continuar tendo uma vida egoísta. Não, isso é para liberar você, para você ter uma vida desprendida. Liderar é isso, né? Liderar é você investir na liderança de outros, não é? Causando na vida delas uma libertação. E projetando essas pessoas, de repente, a uma dinâmica ministerial que vai superar até a sua. Né? É verdade. Nós cremos nisso. Então, feito isso, nós cremos isso, pastor Cote. Sim. Então, veja bem, todos nós, né, vamos dizer, toda criatura, em relação ao seu Criador, tem uma identidade. Pertence a um propósito, né? E toda criatura de Deus é objeto do seu amor e da sua compaixão, né? Ele nos ama profundamente. Então, você só irá saber quem você é, de fato, descobrindo quem Deus é. Amém. Esse é o ponto, né? Eu gosto muito lá daquele processo, foi o processo que Jesus fez com os discípulos, não é? Quando Jesus ali em Mateus 16, ele começou a revelar o caráter da sua missão, né? Então ele se reúne
né, com os discípulos lá em Cesareia de Filipe. Exato. E ele começa a questionar: olha, o que as pessoas estão dizendo sobre quem eu sou? Senhor, nos diz que você é um profeta, João Batista, Elias e tal, né? E ele falou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então é quando Pedro faz aquela declaração tremenda: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E olha, assim, essa foi uma revelação do Pai. Jesus ficou empolgado com aquilo, não é? Então Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, não é? Exato. E aí, veja bem que agora Jesus, depois que Pedro teve uma revelação do Pai acerca dele, Jesus dá uma revelação acerca da igreja, dizendo: tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, colocando ele no seu lugar, que era uma posição apostólica. Aliando a identidade de Pedro, né? Isso. A identidade dele era aquilo. Ele era um apóstolo profético, né? Mas, pastor Cote, um dos lugares que eu mais amo ministrar nesse lugar. Quando nós vamos para Israel, é um lugar que eu sinto uma unção tão tremenda. Sempre sou eu que ministro, porque é muito marcante isso aí, ali em Cesareia de Filipe, né? É tremendo aquele lugar ali. E essa ministração, então, é demais. Mas continue aí, vai lá. É verdade. Então, você vê essa liberação da identidade, você entendeu o seu lugar no corpo de Cristo. Porque quando você não tem um discernimento da sua identidade espiritual, da sua identidade vocacional, é aqui que, inclusive, começa muita divisão, sabe, pastor Eduardo? Até na igreja. Né? É muito comum a gente ver, por exemplo, porque o cara fez lá um seminário. Fez um seminário pastoral lá, 4 anos de seminário. Então, ele sai do seminário condenado a ser um pastor, mesmo que ele não seja. Às vezes ele é um apóstolo, às vezes ele é um profeta. Exatamente. Não é? Ele não tem aquele perfil pastoral no sentido funcional do dom de cuidar de pessoas. Não é? Conheço vários. Isso, então de repente você vê um pastor, coitado, ou um profeta que está numa posição de pastor. Ou você vê um evangelista que está na posição de pastor. Por exemplo, quando você vê um evangelista pastoreando uma igreja, qual que é a tendência dessa igreja? Ou ela vai se transformar numa rodoviária, do mesmo jeito que as pessoas entram, elas saem, né? Ou num lago enorme e com 1 centímetro de fundura. Não é? Por quê? Porque não tem profundidade. A palavra do evangelista é: Jesus te ama, te salva, vamos orar pelos enfermos, não é? Vamos expulsar os demônios, fazer um culto aqui da libertação. É só isso. E não tem paciência com a ovelha, não tem jeito. O evangelista isso, não tem e às vezes não é, às vezes isso não está nele, entendeu? Assim, de aprofundar a conversa e falar: não, vamos aqui, vamos investir nessa pessoa, né? Um aconselhamento inteligente, de qualidade, vamos tirar carrapicho por carrapicho da ovelha. O cara não tem muito isso. O negócio dele é ganhar a alma, é encher a igreja. Só que quando você só enche a igreja, mas você não tem a complementabilidade dos ministérios, não é? Ou a igreja se torna isso uma rodoviária, daqui a pouco aquele membro seu acabou o pasto, ele foi para uma outra igreja, ou né, vai crescendo naquele... Nós vamos fazer 21 anos aqui, né, de campo missionário, sim, chegamos aqui em 99, e isso que você está a falar... Nós já deparamos bastante com isso, né? Inclusive pessoas que achavam que eram pastores, mas não eram pastores, eram evangelistas tremendos. Sim. E saíram da nossa igreja por causa disso, porque eu falei: você não é pastor, você é evangelista, e a pessoa não aceitou e foi para outra igreja, pronto, buscar isso que ela achava que era, né? Então, isso é libertador, por exemplo. Né? É lógico que o ministério apostólico, por exemplo, né? A identidade apostólica, se você fizer um estudo na Bíblia sobre ministério apostólico, você vai perceber que está essencialmente ligado com o pioneirismo. É o pioneiro. Cara, o apóstolo é aquele Esaú, é o homem do campo. Ele tem o cheiro do campo, é o caçador, é o pele grossa. Rapaz, eu conheço apóstolos, missionários mesmo. Às vezes a pessoa está aqui dentro da floresta amazônica, trabalhando há 10, 15 anos com uma tribo indígena, passando coisas que, olha, para uma pessoa aguentar aquilo é só um chamado apostólico mesmo.
O cara não tem visibilidade nenhuma. Então, o apóstolo é o cruzador de fronteiras. Né? É a pessoa que ela sabe conviver com inícios. Ela vai estabelecer a obra de Deus não em fundamento alheio, mas onde ninguém nunca chegou, seja geograficamente, teologicamente, né? Então, o apóstolo é esse rompedor de fronteiras, de ideias, de paradigmas, é o inovador, é o empreendedor, não é? E o ministério pastoral... Muita coisa, né? Porque vai quebrar pedra no início, né? Inclusive, você vê, tem uma figura interessante aí que eu gosto de pregar sobre isso, que é Esaú e Jacó. Não é? Esaú é o ministério apostólico, é o cara que é o homem do campo. O Jacó já era o homem da casa. O Jacó, rapaz, o cara sabia cuidar de ovelha. Tanto é que o Labão, quando começou a dar um salário para Jacó, não sei se você se lembra, né? O Labão começou a mudar o salário de Jacó. Isso, Porque Jacó pegava aquelas ovelhas, tudo pisteadas, e ele curava as ovelhas. E as ovelhas de Jacó começavam a ficar mais fortes que as de Labão. Então Labão falava, não, essas ovelhas aí não são mais suas, agora essas aqui que estão ruins são... E mudou o salário dele mais de 10 vezes, né? Mas o cara, rapaz, ele tinha capacidade, é o homem da casa, aquele da igreja, que cuida das pessoas, não é? Que só de bater o olho na ovelha já tem o diagnóstico, já sabe se a pessoa está bem ou não, né? Então, assim, é muito importante cada pessoa discernir a sua identidade, seu poder da identidade. Não é? Então, por que tem muita divisão? E às vezes acontece isso, até uma igreja, que, né, um conflito desse, a pessoa sai da igreja, abre uma outra igreja por causa de uma divisão. E eu não quero julgar essas pessoas, porque às vezes as pessoas estão tentando acertar também, mas se elas fossem melhor ensinadas, melhores, fizessem essa identificação do ministério, porque ministério não é o que você faz, é quem você é. Amém. É quem você é vocacionalmente. Não é? Então tem a ver com a identidade. Tem uma que perguntou aqui como descobrir o ministério. É um chamado, é uma vocação que Deus vai revelar para você e você. Mas olha só, eu tenho uma dica para essa pessoa. Principalmente, ministerialmente, no início da nossa jornada, você não vai descobrir o seu ministério procurando, você vai descobrir o seu ministério servindo. Amém. Servindo. Começa a servir. Né? Vamos dizer que você vai dirigir um louvor, você, cara, eu não sou bom para isso. Aí você vai começar a trabalhar com o ministério de ensino, rapaz, você, para produzir um pouco, você tem assim um esforço enorme que aquilo não está em você. Então, porque o dom, o nosso ministério é aquilo que você faz e que com pouco esforço você tem um grande resultado. Aquilo está em você. É difícil para um passarinho voar? Não é, porque voar está na natureza do passarinho. Exatamente. Entendeu? Às vezes é difícil para um profeta profetizar? Não. É difícil para um pastor pastorear? Não, porque aquilo está na natureza dele. Agora, vai ser difícil para um profeta pastorear. Vai ser difícil para um pastor ter um ministério apostólico. Porque o pastor é o homem da casa, rapaz. A terceira noite que ele está lá no campo, dormindo debaixo de chuva, ele quer voltar para casa. Verdade. O cara não é um missionário. Ele não é um missionário. Entende? Então, assim, como é que você vai descobrir a sua identidade vocacional? Servindo. Você serve aqui, serve ali. Daqui a pouco você vai percebendo, puxa vida, eu gosto de fazer isso. As pessoas te reconhecem também. Falam, cara, você é bom nisso. As portas começam a se abrir, né? Porque se você é fiel no pouco, Deus vai te colocando sobre o muito. As pessoas vão reconhecendo aquilo em você, né? E ao mesmo tempo é uma maneira de Deus ir te confirmando e te levando realmente ao cumprimento do seu destino. Eu me lembro, eu sou fruto da Metodista Helena Central de Petrópolis. E eu, quando me converti, há 24 anos atrás quase, eu não sabia ainda meu chamado, né? Deus não tinha falado. Fui ser porteiro da igreja. Eu queria servir. Isso aí. A gente começa assim.
E esse é o espírito certo, né, pastor Eduardo? Esse é o espírito certo, entendeu? Você está ali para servir. E eu sempre falo, olha, não fica buscando posição em igreja. Não busca posição. Quem busca posição não está resolvido. O cara quer poder. Coloca o seu dom em serviço. O seu dom em serviço, no tempo certo, vai construir a posição que você deve ocupar. Talvez até o título que você deve ocupar. Entende? Mas você tem que servir. Né? Você vai servindo. Então, isso vai construindo a sua identidade, vai construindo o seu lugar, vai construindo a sua autoridade, né? Na verdade, e a vida ministerial flui dessa forma. Quem tem o ministério apostólico não quer nem ser chamado de apóstolo. Né? É verdade. Quem não quer, entendeu? Então, a credencial do apóstolo, uma das principais credenciais de um verdadeiro apóstolo, é o anonimato. Porque o apóstolo, rapaz, normalmente ele não tem visibilidade. Ou ele vai ter visibilidade muito tempo depois. Muito tempo depois, é verdade. Não é? Eu lembro o projeto de uma missionária nossa da Jocum, lá numa tribo no Amazonas, eles estavam lá há 15 anos, rapaz. Essa mulher, ela contando as experiências dela, eu ficava impressionado. Rapaz, que gigante! Que gigante que essa família era ali. Mas ninguém sabia. Os caras estavam perdidos no coração da Amazônia. Isso é o ministério apostólico, entendeu? É uma das principais marcas do ministério apostólico, é o anonimato. Entende? Mas, infelizmente, tem muitos aí apóstolos, né? Tem muitos aí. Não, a gente... isso aí, veja bem, assim... Faz parte desse processo da gente redescobrir esse ensino sobre a pluralidade ministerial. Às vezes a coisa vai para extremos, o pessoal começa a hierarquizar isso. Exatamente. E não é isso. E hierarquizar ministério, porque a palavra ministério, no original, significa serviço. Serviço. Então você não pode hierarquizar, dizer, o meu serviço é mais importante do que o seu. Não. Por que o apóstolo vem primeiro? Porque ele é o pioneiro. Não é porque ele é melhor ou pior. Entende? Ele é o pioneiro. Ele é que vai colocar os alicerces da igreja. Ele vai desbravar as trevas daquele lugar, não é? No anonimato, depois vem um pastor, coloca lá a igreja, assume a igreja que ele plantou e essa igreja explode e cresce. É isso aí. Quem fica com a fama? O pastor. Ninguém sabe que aquele apóstolo desbravou aquele território. Mas, entendeu? É verdade. Mas tem apóstolo que já plantou uma igreja, pai, já é apóstolo. Mas, assim, pelo menos aqui no Brasil, isso tem amadurecido bastante. Amém, né? glória a Deus. E tem pessoas que realmente elas envolvido mesmo no ministério apostólico, outros não, é mais por uma questão de hierarquia, né? Mas esse é o povo que Deus ama, né? É verdade. Esse é o povo que Deus ama. Deus vai tratando com a gente aí. Nós falta aí, acho que 3 minutos aí, 4 minutos. Queria que você desse uma palavra aí para os líderes que estão nos ouvindo, né? Uma palavra para a liderança, para pastores, líderes. O que você podia falar? Então, eu me alegro muito nesses líderes, né, que estão nos ouvindo aí e busquem diligentemente ao Senhor nesse sentido, né? Primeiro, de você realmente estar no seu chamado, na sua identidade, não é? Independentemente das cobranças denominacionais e etc., né? Busca aí encontrar qual de fato é o seu chamado, a sua ênfase. Se você não tem um certo dom, talvez você até preside a sua igreja, mas você não é um pastor, você é um profeta, você é um mestre. Arme-se dessas pessoas que você... para você trabalhar com equipe. Né? O reino de Deus é equipe, não é relacional. A natureza de Deus ela é essencialmente relacional. Não é? E veja bem, como é que nós vencemos uma batalha? Né? São os relacionamentos. Eu gosto muito ali da Batalha de Refidim, quando Moisés subiu para o alto do monte, né? Junto com Arão e Hur, e Josué estava no campo de batalha. Né? Então, quando Moisés levantava os braços, Josué prevalecia. Quando
Moisés abaixava os braços, Amaleque prevalecia. Então Arão e Ur levantaram os braços de Moisés e Josué exterminou os amalequitas, que é uma tipologia aí da carne, da amargura, né? Exato, é. E, então, veja bem, quem que determinou a vitória ali? Foi Moisés? Foi Arão e Ur? Foi Josué lá no campo de batalha? Não. Que